Vamos falar sobre viagem longa, jet lag e choque cultural. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Fernanda, viajo pelo mundo, vivo fazendo Brasil, Ásia, Ásia, Brasil. E aqui eu vou trazer impressões, curiosidades e informações sobre as viagens. Então vamos falar sobre viagem longa, jet lag, o que é jet lag, como evitar e ainda choque cultural Brasil-Ásia, por exemplo. Então vamos lá, como é que funciona uma viagem Brasil-Ásia? Geralmente ela dura mais de 30 horas e você tem que pegar no mínimo 2 voos, no mínimo, tá? Eu sempre tento pegar 2 voos porque é muito cansativa a viagem, então esse negócio de desce, passa por todos os processos, pega outro voo, espera e tal, é bem cansativo. Se você é uma pessoa bem energética, bem disposta, vai ser mais barato, provavelmente. Dá uma olhada às vezes, não, mas geralmente acima de 40 horas, várias paradas é mais barato. Mas eu hoje em dia não faço o barato, eu faço um pouco mais o confortável, por questão de saúde mesmo. Ainda você tem que dar uma olhada na questão da escala, porque a escala pode ser à noite e daí você não tem como sair no país. Por exemplo, se você fizer a escala na Europa, você poderia sair, dar uma volta, conhecer, sei lá, Paris, Frankfurt ou até Amsterdã. Eu já fiz isso, fiz uma escala em Amsterdã de 9 horas, saí para conhecer, voltei. Mas muitas escalas, principalmente nos Emirados Árabes, é à noite. Então você tem que ficar ali horas e horas esperando à noite lá. Então fica de olho nisso também. E claro, para você sair você tem que ter uma quantidade boa de horas, porque até sair são horas e até voltar são horas. Então fica de olho nisso também. Tá, e como é a viagem em si? A viagem não é simples, gente. Não é só senta lá e espera e chega e dorme, sei lá. A pressão do avião, ela vai fazer várias coisas no seu corpo. E não só a pressão do avião. A mudança de horário vai fazer várias coisas no seu corpo. Então, provavelmente você vai ficar mais cansado do que você ficaria. Você fica na mesma posição muitas horas. Do Brasil para os Emirados Árabes são 15 horas. Então você fica ali 15 horas na mesma posição. Inclusive, sugiro fortemente que você levante, se movimente várias vezes durante o voo. Porque isso é muito importante. É perigoso, na verdade, você não se movimentar. Principalmente mulheres, né? Tem um risco grande de trombose e até embolia pulmonar, que é perigoso, né? Então tudo isso vai alterar o teu corpo. Você não vai dormir nos horários certos. Você não vai comer no horário que você estava acostumado a comer. Então isso tudo vai alterar o teu corpo. O importante seria sim dormir no voo, mas assim, é muito difícil dormir no voo. Tem gente que simplesmente não dorme. Eu tomo remédio para dormir muitas vezes, mas ele também me deixa tão lesada que eu não sei qual que é pior, dormir ou não dormir. E aí altera, né, o seu ritmo circadiano, ou seja, altera tudo, a hora que você dorme, a hora que você acorda, faz a bagunça. Então, voltando à questão da trombose, uma coisa assim, né, eu indico usar meia de compressão. Eu, por exemplo, tenho problema de circulação, dói muito as minhas pernas ficar no voo. Não é só a mesma posição, a pressão do voo ele vai aumentar tudo isso. Então, eu fiz o voo 15 horas com a meia de compressão, aguentou 8 horas bem. Depois de 8 horas começou a doer, mas também, né, milagre, né, porque... E cheguei sem a perna estar inchada, porque geralmente a gente chega toda inchada. Então minha perna não estava inchada, então assim, já vi que assim, fez uma diferença. E outra coisa que vocês podem dar uma olhada é se vocês vão viajar de low cost. Low cost é as empresas baratas. E a primeira vez que eu vim para a Ásia agora, quer dizer, eu já viajei várias vezes, né, Brasil-Ásia, mas essa última vez foi a primeira vez que eu peguei uma low cost dos Emirados Árabes até Filipinas, e eu não sabia que era uma low cost. Na verdade, eu acho que até sabia, mas eu não sabia que o voo internacional era assim. Eu achei que o mínimo eles ofereciam. Então, eles não ofereceram cobertor, não tinha TV, não tinha comida, a comida tinha que pagar. A água era a água de serviço, né, que seria água de graça. Eles davam água quente do café e colocavam o gelo. E assim, pode ficar muito frio dentro do voo, muito frio. Então sempre levem casaco e tal. Esse dia, como eles não deram cobertor, eu tive que colocar outra calça, ainda bem que eu tava com calça na minha mala de mão,
coloquei outra calça, fiquei com 2 calças e fiquei acho que com 4 blusas. Porque eu tava realmente com muito frio. Então fiquem de olho nisso também, para vocês se prepararem para terem uma viagem menos sofrida. Porque imagina, eu passei 8 horas nesse avião. Imagina 8 horas congelando de frio. Não ia dar certo. Isso não você nem dorme, né? E ainda começa a passar mal, né? Agora, quando você chega, você pode ter o jet lag. O que é jet lag? É justamente essa desorganização que vai dar no seu corpo por causa do fuso horário. Porque são 12 horas de diferença do Brasil até a Ásia. 11, 12, vai variar dependendo do país, claro. E isso vai alterar, como eu disse, o ritmo circadiano vai alterar tudo. E aí você pode sentir várias coisas. Insônia, mal-estar geral, fadiga, até problemas gastrointestinais. Então tem gente que sente mais ou menos, tem gente que sente muito. Eu, as últimas vezes que eu vim, eu senti, a ponto de eu me sentir doente as primeiras semanas. A primeira semana pior ainda, a segunda já vai melhorando. Mas vai de pessoa para pessoa, sei lá, é surpresa. E como você faz para evitar isso? Assim, dá para você tentar diminuir ali a possibilidade de ter uma quantidade grande, porque não é milagre. Dizem que se hidratar bastante durante a viagem é bom. Eu me hidratei bastante dessa vez. Dizem que dormir, né? Como eu falei antes, dormir durante a viagem é bom. Mas isso aí não é muito opcional, né? E quando você chega, por exemplo, se você chegar à tarde, você vai estar cansado. Mas aí você não dormir, não tirar um cochilinho da tarde, você esperar o horário da noite para você já tentar se adequar ao horário do país que você tá. Eu cheguei de manhã, exausta. Eu não aguentei simplesmente dormir, porque esperar o dia inteiro podre não ia ser possível, simplesmente. Então já fica a dica aí, torcer para não ter jet lag. E aí o choque cultural, Ásia. Sudeste Asiático, vamos focar em Sudeste Asiático. De certa forma, lembra um pouco o Brasil, porque tem a desigualdade social bem grande. Então se vê prédios bem modernos, né, partes bem modernas, bonitas, e você também vê a parte bem pobre. Que, por exemplo, aqui nas Filipinas, eu acho que é mais pobre que o Brasil. As coisas não são... Eu acho que o Brasil é muito mais organizado que as Filipinas. As ruas mais organizadas, mais limpas também. Mesmo, sei lá, São Paulo, centro. E a diferença também é que no São Paulo centro você vê lá os cracudos, né? E aqui você não vê os cracudos, mas você vê muita gente até dormindo na rua, né? Então algumas coisas não são tão choques, outras são porque são pior que no Brasil. Tem muita comida de rua, e aí a gente, no Brasil, a gente tem uma coisa muito com higiene, né? Então a gente pensa, não, comida de rua ruim. Não necessariamente. É cultural deles, não necessariamente é suja. Mas sim, as coisas não vão ser tão limpas quanto no Brasil. E, por exemplo, para comer na rua eu sou um pouco seletiva. Eu cuido bastante porque eu não quero passar mal. Eu tô sozinha, eu evito qualquer possibilidade de passar mal sozinha. Mas já comi na rua, só eu tomo bastante cuidado. Mas não é porque na rua que é nojento, tá, gente? Isso que a gente tem que abrir a mente também para ver que as coisas são só, em geral, diferentes. Até pode ter um restaurante que parece bonitinho que é pior ainda. Mas a aparência, né, é bonitinha. Mas vão com o instinto de vocês, mas com a mente aberta, claro. Às vezes você vê também até carne exposta. Por exemplo, nos mercados daqui, você vai comprar frango lá, peixe, tá tudo exposto, assim, não tá coberto, nada, não tem uma proteção. Mas eu compro e vida que segue. Na rua, às vezes você vê as mosquinhas voando, assim. Aí esses aí, quando tem muita mosca em cima, eu já considero já não muito, né? Aqui no Sudeste Asiático também, a maioria é pagamento em dinheiro, igual os incas faziam. Isso pra mim é uma das coisas mais irritantes, sinceramente. Porque toda hora tem que ficar sacando
o caixa tem taxa, aí fica contando dinheiro e enche de moeda, aí fica toda hora contando moeda, em vez de ser um negócio prático, tem que conferir troco. A maioria das vezes eu nem confiro, gente. É muita paciência, muita paciência. Isso aí é muito... Não, né? Já evoluímos, né? Então isso é uma coisa bem, pra mim, muito chato, muito inconveniente. Outra coisa também que pode chocar um pouquinho é as pessoas... Aqui nas Filipinas acho que ninguém usa cinto de segurança, tá? Às vezes o cinto do Uber nem funciona. E aí eu vou na fé, tudo dá certo. Na Tailândia, em Bangkok, por exemplo, os motoqueiros usam capacete, mas eles fazem muito mototáxi lá. E você, se você for pegar um mototáxi, você não vai usar capacete. Fé. A gente vive na fé. E aí, no mais interior, ou nas praias, ninguém usa capacete, nem o motorista. Aí, o que é capacete? Então isso aí às vezes pode chocar a gente, porque, meu Deus, né? Tipo, não é perigoso? Tem um monte de acidente, tá? E morte, mas é o que tem. Eu não pego mototáxi. Outra coisa também, baratas. A gente tem barata no Brasil, tem. Só que o Sudeste Asiático tem muito mais, porque é sempre quente, sempre quente, sempre quente. E claro, né, a higiene é um pouquinho menos, né, que no Brasil, então tem barata por tudo. Praticamente todos os apartamentos que eu entro, eu já espero que tenha barata. E geralmente tem. Eu já tive num hotel que tinha barata até na minha cama. Eu tive que sair, né, não deu. Trânsito caótico. Isso vai variar de país, todos os países têm um trânsito caótico, isso é claro. Mas tem países que é pior, tipo o Vietnã. O Vietnã não paro na faixa, aqui também não paro, nenhum paro na faixa. Agora, sinaleira, né, ou semáforo, Vietnã não param. Os outros param, geralmente, tá? Vietnã não para e Vietnã funciona assim. Você vai atravessar, você vai ver 50 motos vindo na sua direção. Você vai de olho fechado, na mesma velocidade que eles vão te desviar. Você não vai desviar a moto vai desviar você. Tem que confiar. Eu nunca atravessei sozinha, eu sempre esperei um vietnamita para usar como escudo. Mas essa é a lógica. Outra coisa, na Tailândia, aqui eu não sei, mas geralmente nas praias, até que em Bangkok também tem pessoas inconvenientes, não são tailandeses. São pessoas desses países que não respeitam mulher, que não gostam de mulher, que os homens não têm muito contato com mulheres. Então, quando eles estão aqui, eles têm mais contato com mulheres e eles não sabem como agir, eu acho. Eles são bem inconvenientes. Então, tem certos lugares, não é todo lugar, tá? Certas praias, certas ilhas, que você vai encontrar uma grande quantidade dessas pessoas. E eles são chato e inconveniente mesmo. E não acho que seja perigoso, só acho chato e mega inconveniente. Hoje eu evito ir em ilhas que tem essa galera. Quero me sentir confortável no lugar e tem vários lugares na Tailândia, por exemplo, que dá pra se sentir confortável. Aqui nas Filipinas não vi essa galera, em Manila, mas eu não me sinto muito confortável aqui, não é porque as pessoas são inconvenientes, ninguém me incomoda, mas eles olham muito. Eles não têm tantos turistas aqui como na Tailândia. E aí eu sou uma ET. Ou uma idol. Não sei. Mas uma outra coisa que é diferente, em geral, é seguro, viu? Tailândia é bem segura. As Filipinas que falaram que não é muito seguro, mas assim, cara, não se compara ao Brasil. Então, é um choque cultural bom, né? Você vê e se sente mais seguro. Pode sair à noite, andar à noite, sem medo. É outra vida. E por último, Tailândia, principalmente, tem turismo sexual. E isso em alguns lugares da Tailândia, principalmente no sul, é muito forte, muito forte. E isso acredito que seja um choque cultural para algumas pessoas, vai ser bom, vão gostar, muitas pessoas vão para isso, para a Tailândia, e outras, como eu, acho desconfortável, porque já me abordaram na rua achando que eu fazia programa. E também por causa, não é por elas, muito respeito,
muito respeito a elas. Inclusive elas sofrem, porque na Tailândia meio que é uma das saídas para você ganhar dinheiro, né? Então, mas é pela vibe que fica no lugar. Não é elas que trazem a vibe, é as pessoas que vêm atrás delas que trazem a vibe estranha. Então, mas isso é de pessoa para pessoa, tem pessoas que não se incomodam, tem pessoas que acham o máximo, que querem aproveitar inclusive, e tem pessoas que acham desconfortável. Isso tudo, o choque cultural, na verdade, depende da pessoa e depende de onde ela mora e o que ela está acostumada. Então, eu falei várias coisas aqui que podem ser um choque cultural para você. Mas você analisa o que é um choque cultural para você. E também o que é choque cultural. A gente acostuma e vida que segue. É isso. Então, a minha dica é, estejam abertos quando vocês viajam. Estejam abertos para não ficar julgando. É tipo assim, isso é diferente. É só isso. É diferente assim. É diferente assado. Se te deixa desconfortável, analisa bem por que te deixa desconfortável, que às vezes é só um preconceito. Ou às vezes realmente te deixa desconfortável. Então vê se você consegue evitar aquilo, alguma coisa assim. E é isso, gente. Se inscreva aqui no meu canal. Eu trago informações de tudo e opiniões e impressões dos lugares. Ok? Tchau!